Olá, tá começando o 115º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, eu tô tranquilo porque hoje eu acho que não teremos nenhum plantão. Tudo indica que vai ser uma segunda-feira tranquila. É feriado nos Estados Unidos? Labor Day? É, Labor Day, então lá é feriado pra eles. Realmente será um dia bem tranquilo, sem plantão hoje. Pois é, na semana passada foi muito engraçado, porque eu tava já revisando o podcast pra gente poder publicar, e aí saiu o convite, a gente achou que sairia, sei lá, podia ser no mesmo, se sai logo depois que publicou o episódio, paciência, né? Não somos Arthur de Vigir, tem que fazer correndo uma correção ou um complemento e postar de novo no Bom Dia Tech, mas ainda assim, falei, putz, se ainda não foi ao ar, dá pra gente resolver. Aí falei, Felipe, você consegue gravar aqui rapidinho? Gravamos aqui o remendo. Remendo, lembrando que é confirmando o evento da Apple dia 9, né? Daqui a uma semaninha. Exatamente, conforme nós já comentamos no nosso remendo, a Apple vai fazer o evento no dia 9. Tinha aquela especulação de qual seria o dia, Mark Gurman insistindo que seria dia 10. A Apple foi lá e fez no dia 9. Provavelmente tudo indica que ela mudou por conta do debate, que vai ter debate dia 10 nos Estados Unidos. A Apple não quis ali coincidir as datas, então acabou trazendo o evento para segunda-feira, dia 9, que é bem atípico para um evento de iPhone. Eu até comentei uma vez que só WWDC costuma ser na segunda-feira. Os outros eventos são sempre terça, quarta, nunca na segunda. Mas aí por conta do debate lá presidencial nos Estados Unidos, este evento será no dia 9. E também, como a gente já comentou, a arte do evento já meio que indica o que a Apple vai falar nesse evento. É claro que a gente sabe que ela vai anunciar novos iPhones, mas a arte, para quem ainda não viu, é o logo da Apple, como sempre, e ele está envolto ali de um neon azul, roxo, laranja, que basicamente são as cores da nova interface da Siri. Para quem tem Apple Intelligence, na verdade o ícone do Apple Intelligence tem essas cores, então a gente já presume que ela vai falar bastante de Apple Intelligence no evento da semana que vem, que faz sentido, porque já temos os rumores de iPhone novo e tudo indica que não teremos tantas novidades de hardware assim, então é bem provável que eles vão passar bastante tempo falando de iOS 18 e de Apple Intelligence para tentar impulsionar aí as vendas dos novos aparelhos. Com certeza. Eu fico muito tentando pensar o que vai ter de Apple Intelligence de IA, no fim das contas, né? Que ela não tenha anunciado ainda, que tenha dado tempo dela fazer, mas que seja exclusivo dos novos iPhones. Olhe pro mercado, veja o que tá faltando. A gente até vai falar, né, do removedor de Adorno aí que você testou na semana passada, que foi abraço pro Adorno que pintou Abraço, no iOS. pessoa. Abraço, silêncio. Então, não sei, não consegui chegar a uma conclusão. Eu fico pensando por que a Apple não gostava, ou não gosta, enfim, não costumam fazer evento segunda-feira. Eu sei que, sei lá, pra mandar e-mail, newsletter, se mandar de segunda-feira, você vai brigar com todos os e-mails que acumularam desde a sexta-feira até a hora que chegou o seu, né? Tem muita coisa. Passa batidaço, né? Você quer enterrar uma notícia, você põe na segunda-feira de manhã, né? Então, mas não sei se evento seria o mesmo caso, mesmo porque esse aí, evento segunda-feira, o debate na terça à noite, tudo bem que o debate, ele vai, as notícias vindo, não é nem o debate, mas a discussão depois, a pauta pública de discussão, vira o que aconteceu ali, tudo que veio antes meio que acaba, o pessoal supera rápido, né? Mas fazer também depois do evento do iPhone ficaria, acho que, muito em cima para pré-venda, e aí já era o dia 11, né, que ela não faz, e aí fica complicado mesmo. Mas fico pensando por que ela tem essa alergia à segunda-feira. Será que é só para não ter uma overdose de notícias junto ali, ter um holofote mais para ela? Pode ser, né? E também quanto a isso do debate, pensando aqui, né? Você falou, se ela faz, sei lá, na quarta-feira, daí sexta já é pré-venda, talvez fica muito em cima. E com ela fazendo ali na segunda, dia 9, o debate rola dia 10, dia 11 as notícias ali vão ser sobre o debate. Aí, sei lá, na quinta-feira ela volta com o iPhone pra impulsionar a pré-venda, então ela tem um tempo maior aí pra se preparar, esperar as notícias do debate passarem pra o iPhone voltar aos holofotes, mas tá aí, iPhone novo chegando mais perto do que nunca. Até comentamos também que
talvez esse ano os iPhones cheguem aqui no Brasil já na primeira ou na segunda leva. Recebemos um rumor aí de uma fonte. Então, mais perto do que nunca, os iPhones 16 e também Apple Watch novo, AirPods, estão chegando. Exato, tô contando, essa fonte falou pra gente que vai ser junto, pra mim já é isso, hein, tô confiando, é uma fonte que eu sei que dá pra confiar. Muito obrigado de novo por ter mandado a informação pra gente. Agora tá muito bonita essa animação do convite, né? Pra quem não viu, vale a pena, eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês virem. Bom, se entrarem em apple.com.br, apple.com, enfim, nesse momento aqui, 2 de setembro, tá o destaque principal. É bem bacaninha, assim, o jeito que ela monta e desmonta o logotipo, só vira o logotipo aos 45 do segundo tempo, e é bem orgânico. Se a animação da Siri fosse assim, da bolota antiga, né, atual agora, aquela bolota que eu acho horrorosa que existe hoje, ia ser bem legal. Né? Com certeza. Então, e, claro, a fonte então vai ser na terça-feira, não na segunda-feira, por motivos absolutamente óbvios, né? A gente vai gravar na terça-feira assim que nós dois estivermos já recuperados. Quer dizer, o Felipe, né? Que tem a maratona de eu só sento e assisto hoje em dia, é uma maravilha. Ai, que inveja. Não sei quando foi a última vez que eu só sentei e assisti um evento. Olha, eu vou falar que é bom, viu? Não ter que preocupar com... Nossa, na época de live blog, que era uma loucura absurda, cara. Quando a gente fazia as coisas lá no blog do iPhone. E, bom, eles ainda fazem, né? Quando eu era de lá e participava de eventos também. E eu lembro que eu fiz também pro pessoal, acho que do iFeed.pt eu fiz também uma ou duas vezes. E essas plataformas de live stream são de live cobertura, live blog, elas são todas, eram, né? Uma porcaria. Do tipo, Sim. você, sei lá, paga aqui $70 para 200 interações. Aí você posta, 50 pessoas viram alguma coisa, conta como 50 interações. Você postou 4 coisas, acabou o seu estoque, você tem que pagar mais e caía servidor. Era um inferno. Enfim, valorizem o trabalho de quem faz esse tipo de cobertura ao vivo, porque dá um trabalho insano. E o pós-cobertura também é mais loucura do que no evento, porque no evento você tem uma fonte de informação. No pós, saiu news, press release, né, a Apple esclareceu coisas, alguém recebeu informação já antecipada, divulgou também. Tem que É uma ficar loucura. futricando o site da Apple, ler letrinhas miúdas, tem atualização. Realmente é uma loucura mesmo pós-evento. É muito pior do que o evento. E esses eventos gravados, eles são horríveis de cobrir. A gente já falou isso algumas vezes, mas... Porque nos eventos antigos tinha lá, vamos chamar o fulaninho, palma, 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 dava tempo de você tomar uma água. Agora é tudo muito rápido, uma coisa acontecendo atrás da outra, porque já tá tudo gravado, então é mais corrido pra gente cobrir mesmo. Então, boa sorte. Na medida do possível, divirta-se. E na terça-feira a Nos gente vai vemos na falar terça. sobre o evento. Eu quero trazer aqui. A gente. É curioso que, por acaso, acabou virando Apple TV Plus, Apple TV, um dos primeiros assuntos aqui, episódio após episódio. Primeiro pelas séries que a gente passou a cobrir, e depois porque é um assunto que a gente costuma trazer aqui quando pinta coisa relevante. E saíram 2 notícias que eu achei relacionadas e interessantes sobre esportes. Né? A primeira é que a Apple barateou o preço do Season Pass do Campeonato Brasileiro dos Estados Unidos, né? A Major League Soccer lá. E para quem assina o Apple TV Plus, ficou de graça. Eu não sei o quanto falta ainda, mas a impressão é que falta pouco, então não compensava seguir cobrando o preço da temporada cheia. Né? E paralelo a isso, tá saindo um aplicativo da ESPN. ESPN, obviamente, dispensa apresentações. E eu fico pensando como a Apple teve, sei lá, uns bons 2 anos tentando, investindo, insistindo para fazer, pelo menos uma parte do Apple TV Plus ser bastante ligada à cobertura esportiva. E agora a ESPN chegando, eu com base em nada, e penso um monte de gente falando, nossa, ainda bem que vai ter um negócio de esporte. A Apple fala, pô, faz um tempão que eu tô aqui investindo. E aí, né? Eu não tenho impressão de que esse investimento dela se pagar, acho que ia ser difícil de se pagar, mas posicionou a Apple como uma potência de esportes de streaming. É só uma impressão ou pelo seu contato com o pessoal gringo aí, é mais ou menos por aí também? A impressão que eu tenho é que realmente a Apple tenta até hoje se posicionar como, né, uma empresa de esportes, fez o aplicativo Apple Sports lá fora, que não está disponível no Brasil, mas tem toda aquela coisa de placar, veio fazendo várias mudanças no aplicativo Apple TV para colocar os esportes ao vivo, mudou os destaques, mas eu acho que Comprou o o Messi. pessoal...
Exatamente, enche o site da Apple com foto do Messi. Tem dia que você abre o site do nada tá lá o Messi na home, né? Não é mais produto da Apple, é o Messi. Mas mesmo com todos esses esforços, a impressão que eu tenho é de que a grande massa ainda não associa a Apple com esportes. Então, não sei se tá tendo o resultado que eles esperavam. E isso deles terem, né, reduzido o preço da assinatura, acho que tem mais a ver com o que você realmente comentou. Tá chegando no fim já, reduz o preço, até é uma chance de, sei lá, convencer mais pessoas a assinarem, ver como funciona, testar o aplicativo por um preço menor, aí ano que vem, na próxima temporada, a pessoa é convencida a assinar pelo preço cheio, né? Então, quanto a isso, acho que é até uma campanha normal aí, mas no geral eu vejo que esses esforços da Apple não estão realmente dando muito certo, pelo menos nesse curto prazo que se passou agora. Claro que pode ser uma estratégia, né, muito longo prazo, porém até agora é meio complicado, porque, de novo, a Apple versus ESPN é uma marca que já é conhecida por esportes e a Apple que tá ali tentando, tá fazendo coisas, mas até a matéria do 95 Mac fala, né, que comparado aí com o aplicativo da ESPN, eles perderam uma oportunidade porque eles lançaram o aplicativo Sports e ele, né, basicamente só foca em scores, né, em resultado de jogo, em pontuação, ou acompanhar ali os resultados em tempo real, enquanto o app da ESPN já tem muitas outras coisas, né? E sei lá, aí você quer ver notícia de esporte, você tem que ir pro Apple News e não no aplicativo de esporte. Você quer assistir aos jogos, você tem que ir pro Apple TV e não pro esportes. Então também acho que a Apple acaba se complicando, ao invés de fazer um hub mesmo, o Apple Sports que você baixa e tem o jogo lá, e tem notícia, e tem score. Então essa fragmentação também acaba complicando ela diante, sei lá, da ESPN que lança um aplicativo que é 100% centrado em esportes, com tudo que as pessoas querem ver de esportes. Então, e aí também, né, eu já não ligo muito para esportes e acabo nem acompanhando muito isso, mas de novo, a sensação que eu tenho é que a Apple ela está tendo essa dificuldade em se consolidar como uma marca de esportes de fato. Aí eu fiquei pensando, eu vi alguém comentar acho que é isso, eu não verifiquei porque eu não tenho um aplicativo, né? Aquele de placar que é só Estados Unidos, não teve nada de Olimpíadas, né? Não, não teve nada. É, então, vieram, foram embora né? Então eles lançaram, mas foi meio mais ou menos, né? Acho que foi o John Gruber comentou, parece que esse aplicativo só existe porque o Ed Kill queria um jeito de acompanhar fácil as coisas que ele é o cara dos Sim. esportes da Apple, né? E fica meio por isso mesmo, né? E eu acessei aqui pelo menos o aplicativo da Apple TV do Mac, que é o que eu tenho na minha frente agora, tem aqui as abas Home, Apple TV Plus, MLS e Loja. Imagino que o menu superior da Apple TV mesmo, né, na TV, seja parecido. Eles até têm essa área dedicada que apareceu depois, eu lembro disso. Mas a qualquer momento, fim de semana, você entra, tem lá Miami e não sei quem jogando, tá 2-1 uns 45. Fala, tá, assim, pra quem não interessa, pra quem não se interessa por isso, vira só um pedágio no meio do conteúdo, você acaba até espantando a pessoa, você incomoda a pessoa, ao invés de ficar ali, né, agora tá, então vou ver um jogo pela metade de dois times que eu não sabia que existiam, do campeonato que eu não me entendo. Não, né, não é assim. Mas enfim, agora vamos ver também como é que a própria ESPN lida não só com o aplicativo, com as funções todas que até tem no nativo, né? Ah, você consegue ver até 4 mosaico, você consegue ver 4 jogos ao mesmo tempo. Acho que era no de beisebol que tinha um lance desse. Vamos ver o quanto de coisas assim a ESPN vai poder até disponibilizar no aplicativo dela versus o que o nativo pode fazer. E se tem alguém que tem uma boa chance de fazer isso dar certo, é a ESPN. Se ela não conseguir fazer dar certo, aí eu fico pensando se essa fórmula de streaming de esportes nesse momento do jeito que a Apple TV é hoje, não sei se funciona. E a ESPN é quem deveria fazer isso dar certo. Se ela não conseguir, vai provavelmente ter um motivo, né? É, com certeza. Mas, de novo, eu acho que a Apple vai continuar tentando, mas ela se consolidar mesmo com alguém de esportes é difícil. É mais, né, bem do que você disse de que teve essa brincadeira de que parece ter sido mais algo pro Ed Kill ficar feliz do que de fato pra Apple entrar a fundo nesse mundo dos esportes. E também, assim, acho que foi no próprio 95 Mac que saiu uma matéria falando sobre, você
uma enquete, talvez, você vê os filmes do Apple TV Plus como uma coisa tão importante e influente quanto o resto de cinema, ou talvez vocês tenham repercutido essa matéria, não sei, eu fiquei pensando nisso. Esse é um trabalho de muitos anos, né? A Apple, por mais, ganhou já no primeiro ano de filmes, melhor filme no Oscar, mas ainda assim, até hoje parece uma coisa meio artificial, né? Não é? Ela não é um estúdio de cinema, um estúdio de TV entrando no mercado de streaming. Ela inventou a área de entretenimento dela para poder ter um streaming. Eu não sei se essa percepção que o mercado tem, mas eu vejo muito isso. Tem conteúdos bons, mas ela fala, gente, tem aqui, o Matt Damon agora tá aqui, Denzel Washington agora tá aqui, né? Muito mais... Ela é sobre ela e não sobre o conteúdo, dá um ruído. Isso assim, e aí eu fico com essa impressão de que é sempre artificial. Por melhor que possa aparecer o conteúdo, o filme não existe porque o filme queria existir. Ele existe porque a Apple queria ter um filme, você entende? Mas pode ser minha impressão também, até um preconceito talvez que eu tenha com esse tipo de iniciativa. Mas é um trabalho de anos, né? Aí você tem que escolher, você quer se consolidar como entretenimento? Você quer se consolidar como esporte? Né? Isso leva 20 anos pra fazer, escolhe um, porque os dois você vai diluir esse esforço, não vai nem pra lá, nem pra cá. Mas claro que eu posso estar sendo pessimista numa segunda de manhã, não sei. Muito bem, bom, os links dessas matérias aqui vão estar na descrição. Agora a gente ficou sabendo de muitas coisas de bastidores aí, nesses últimos dias, a começar pela 4ª demissão em massa, bom, para 2 pessoas, já em massa para essas 2 pessoas, né? Mas 100 pessoas aí foram demitidas numa rodada nova, e foi a 4ª já nesse ano, né? Exato, tivemos mais layoffs na Apple, essa reportagem veio lá da Bloomberg, e como você falou, foram cerca aí de 100 empregos cortados, 100 pessoas demitidas da divisão de serviços. Então, dessa vez as divisões afetaram aí, né? A divisão de serviços da Apple tem desde iCloud, App Store. Parece que os mais afetados dessa vez foram Apple Books e Apple News, que se a gente for ver, são 2 serviços até meio esquecidos, né? Então, o Apple News mesmo está aí desde 2015, se não me engano, que existe Apple News, e até hoje, sei lá, tá disponível em 4 países, 5 países, só países de língua inglesa, basicamente. E aí tem o Apple News Plus, que de 5, sei lá, o Apple News Plus tem 2 países, que é a assinatura para você consumir lá os conteúdos sem propaganda, direto no aplicativo. E a Apple tentou, mas tem todo aquele imbróglio de que as editoras nunca ficaram muito satisfeitas com o modelo de negócios. E aí, por fim das contas, a própria Apple nunca levou isso muito para frente. E essas demissões talvez seja até um reflexo de que o Apple News realmente não está indo muito bem das pernas. Já o Apple Books, segundo a reportagem, está deixando de ser um foco para a Apple. Eu não tenho dados, né, sobre venda de livros e tudo mais, mas eu imagino mesmo que deve ser um negócio meio complicado, né, de você fazer uma grande receita. Tem outros competidores maiores, sei lá, né, tipo a própria Amazon, por exemplo, né, eles têm um device específico para você ler livros digitais, e acho que muitas pessoas que eu conheço gostam, né, de comprar Kindle para ler, então imagino que a competição nesse segmento deve ser mais acirrada. E segundo o Mark Gurman da Bloomberg, a Apple não estaria focada tanto assim, mas no Apple Books neste momento. E aí essas demissões acabaram afetando essa área de serviços, né? E não é a primeira vez que a Apple faz demissões em massa esse ano. Anteriormente já tiveram outras demissões relacionadas ao projeto do carro, né? Quando a Apple cancelou lá o carro que nunca foi lançado, também tiveram várias demissões nessa área. A Apple até tentou realocar alguns funcionários ali para a parte do Apple Intelligence, mas boa parte das pessoas acabou sendo demitida mesmo. Então, novamente, né, vendo aqui essas demissões afetarem principalmente Apple News e Apple Books, dá a entender que esse setor não tá indo muito bem lá dentro, então, por conta disso, ela acabou cortando esses funcionários. Isso é interessante observar que são 2 setores de nicho. É triste falar que livro é nicho, mas acho que a essa altura não tá tão distante assim da realidade, né? O Apple News sempre é assim como o esportes, né? Precisamos ter uma iniciativa aqui porque tem uma grana, a gente deixa aqui, passa o chapéu, coleta um pouquinho a mais, né?
Livros vale lembrar, a Apple, acho que o pior processo até hoje, né? De anticompetitividade que a Apple perdeu, que ela precisou fazer uma espécie de reembolso coletivo por formação de cartel de preço de livros, foi justamente com o Apple Books, por conta de um comentário que o Steve Jobs fez pro Otto Mossberg, numa conversa depois de um evento, assim, que o Otto Mossberg falou, como é que vai ser, mas como é que vocês vão brigar com o preço, né? Porque a Amazon e o Jobs falou, tipo, não, isso não vai ser um problema. E isso serviu ali de sementinha para virar um processo coletivo de fixação de preços e a Apple perdeu, precisou pagar, tipo, 20 centavos para aquelas coisas, né? Que quem ganhou dinheiro mesmo foi o advogado, ou o grupo de advogados ali que trouxe o processo. Mas ainda assim isso aconteceu e o Apple News é isso, né? O Felipe não exagerou quando falou que são 3 ou 4 países. Reino Unido, Canadá, Austrália, talvez Nova Zelândia e Estados Unidos. E só, né? E era outra iniciativa dessas de se o mercado editorial está sofrendo, a gente com o poder de centralização, vou usar esse eufemismo aqui, que a gente tem, a gente pode fazer acordos com as editoras, com as publicações, etc. Passa tudo por aqui, oferece essa Netflix de conteúdos de paywall, distribui ali com representatividade de leitura de conteúdo, tempo gasto em matérias, etc. A diferença é que as pessoas aqui realmente não estão dispostas a pagar para ter acesso a esse tipo de conteúdo, tanto que é outra coisa que está disponível só nesses países mesmo. Né? A gente nem tem expectativa de que isso venha para cá, né? Mesmo porque esse é um mercado que também foi virando um vespeiro. Né? Tem o negócio do Google e das publicações. O Google tem países que ele é proibido de colocar no resultado de busca as notícias. Facebook é a mesma coisa. Tem lugar que o Facebook nem acho que na Austrália também, que nem pode ter notícia. Então, tecnologia e notícias, editorial de notícias, é uma relação meio tensa. E você vê, né, nessas duas iniciativas, como eu ia falar, de nicho, a Apple saindo, é um sinal de alerta que liga. Porque é ela vendo onde dá para apertar os cintos para maximizar os lucros da divisão que depois do iPhone já se tornou a mais importante, a com maior potencial ainda de crescimento, de rentabilidade. Ela vem crescendo, acho que foram 15%, 20% nos últimos 2 trimestres consecutivos, a gente até repercutiu, foi uma coisa assim. Então ela apertar os cintos nessas duas divisões, vale a pena ficar de olho. E mandou embora o pessoal de engenharia, né, o pessoal que geralmente quando tem layoff, o pessoal de engenharia fica um pouco mais garantido, né? São outras posições ali que são perdidas. Não, foi o pessoal de código mesmo que faz a parada, a base disso acontecer. Então não tem nem expectativa disso estar em pausa. Parece ser uma decisão, se não permanente, porque nada é permanente, de pelo menos um médio prazo aí. Vale muito a pena ficar atento que outras iniciativas dessa, né, que a Apple poderia cortar agora, acho que a próxima seria o Apple Arcade. Eu ia falar a mesma coisa. Tô especulando. Mas o resto é um pouco mais próximo ainda do negócio dela, né? Já impactaria mais. Então, é uma pena. Mas surpresa, não é 100% não, né? Não me surpreende. E dito tudo isso, eu sinto falta de um Apple News aqui, porque eu percebi isso usando Android. Porque no Android, quando você passa ali na home screen pro lado, abre uma tela do próprio Google com as notícias, né, as principais notícias, e é o Google, ele sabe tudo sobre você, então são notícias bem direcionadas, e eu não vou mentir que eu adoro só puxar pro lado e ver o que está acontecendo no mundo em alguns segundinhos ali, e são notícias, de novo, que são de interesse para mim, então no meu caso sempre aparece alguma notícia de aviação, alguma notícia de tecnologia, e eu acho muito legal ter esse tipo de conteúdo super fácil ali, sem eu ter que entrar, abrir um portal de notícia, né, já tem um agregador ali na home do meu telefone. E aí eu penso, poxa, né, é verdade, não tem Apple News no Brasil ainda, então eu acho que até usaria se tivesse, mas eu sei que, como você bem falou, é um nicho, né, pagar para ler é mais nicho ainda, então dá pra entender por que tá rolando a emissão e por que a Apple não se preocupou muito em expandir isso pro resto do mundo. E eu acho que foi você que publicou na semana passada, se não foi no mesmo dia, foi na véspera, que o Apple Books estava fora do ar. Isso. E foi um pensamento maldoso, mas falei, quantas pessoas será que se deram conta de que o Apple Books ficou fora do ar? Né? E aí no dia seguinte vieram as demissões, eu me senti até culpado de ter pensado aquilo, mas... Se duvidar foi um engenheiro demitido que puxou a tomada.
Pode ser. É uma pena, a gente tá rindo aqui porque a gente é maldoso. É uma pena que 100 pessoas perderam o emprego, nós estamos fazendo brincadeira com isso, mas o contexto, ele é... Vocês sabem, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, uma outra coisa também que virou notícia nessa última semana não foi uma demissão, mas sim uma saída faseada do Luca Maestri, que é o diretor financeiro da Apple. A gente vai repercutir isso. E até de um jeito um pouco mais abrangente, esse playbook, que até o Mark Gurman falou sobre isso, mas eu ia trazer justamente isso de qualquer forma aqui, o playbook que a Apple tem feito para esse tipo de demissões grandes. Né? Eu quero falar sobre isso, mas antes, é claro, eu vou agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo para quem assinar o plano anual um par de xícaras, uma prensa francesa, um moedor manual, um guia de preparo também para você fazer cafés gostosos em casa, que eles mandam uma vez por mês, cafés de pequenos produtores, de pessoal de todo o Brasil que faz aí os cafés, e mandam com um mimo sempre ali que vai bem com o café daquele mês. Então, um pão de mel, uma paçoquinha, um chocolate, alguma coisa que evidencia ainda mais ali as notas daquele café do mês, e junto disso eles mandam um encarte também, para você ver outras formas de fazer aquele café, a proporção de água, o tempo de extração e etc, para valorizar bem, além de também você entender quem que é o produtor, a região, a pontuação, as notas mesmo ali, para você começar a procurar, isso aqui é mais doce, isso aqui mais frutas vermelhas, tipo de coisa. Não é que o café tem fruta vermelha, mas nota, tipo vinho, né? E uma coisa bacana é que eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe na porta da sua casa foi no máximo aí torrado há uns dias, e você pode escolher, quero receber uma torra mais clara, quero receber uma torra mais escura. Eu, por exemplo, recebo grão para moer na hora, 2 saquinhos, né? Duas embalagens, uma com a torra mais clara, uma torra mais escura, e dependendo do humor que eu estiver no dia, da vontade que eu estiver, eu tomo um dos dois. Se você não quiser receber em grãos e usar o seu moedor manual, você pode receber já em pó, ou então em cápsula para usar na sua maquininha de expresso. E isso tudo, é claro, é um excelente presente que você pode dar para alguém na sua vida aí. Tá chegando um aniversário, coisa assim. É um ano que a pessoa vai lembrar de você todos os meses com café gostoso na porta de casa. E a parte mais bacana é a seguinte, se você for em vero com 2 os, .café/afonte e assinar o plano anual, além de aproveitar um desconto que eles dão já, que deixa muito mais em conta a assinatura em relação ao plano mensal, você ganha esses presentes que eu falei, a prensa francesa, o par de xícaras, o guia de preparo e o moedor manual. Já se você assinar o plano mensal, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Então passa aqui na descrição, pega o link ou usa o cupom AFONTE no checkout ou vai em vero.café/afonte e faz a assinatura do plano anual ou do mensal e aproveita aí café, que eu faz 3 anos mais aí que eu assino a Vero e é muito bom. Tem um café mesmo de verdade gostoso, mais barato do que do mercado, da mesma qualidade, para você aproveitar o ano inteiro. vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e por ser o café oficial aqui da Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem. Luca Maestri, que por uns 10 anos foi o diretor financeiro da Apple, mais até talvez? Mais até provavelmente. Ele, na semana passada, teve o anúncio padrão da Apple. Luca Maestri, no final do ano, não é agora, então tem mais uns meses aí que ele vai seguir como o vice-presidente da grana da Apple. Ele vai deixar esse cargo e ele vai ainda manter algumas outras responsabilidades, ainda que não fique ali no dia a dia e etc. E no lugar dele vai entrar um cara chamado Kevin Parekh, que era vice-presidente de análise e planejamento financeiro da Apple, vai virar o diretorzão de grana. E a Apple falou, o Luca Maestri vai seguir aqui ficando de olho em 3 outras operações que já tem, o Mark Gurman falou, uma liderança já que é forte, estabelecida, então não é como se ele fosse ficar ali no dia a dia mesmo, usando planilha do Numbers e calculadora o tempo inteiro, como ele provavelmente ainda faz em algum grau até hoje, né? Acho que, em primeiro lugar, essa notícia, é claro que ela é muito importante, porque ao longo desse tempo aqui que ele passou, o Luca Maestri construiu não só um nome de confiança, mas ficou à frente aí dos maiores crescimentos da história da tecnologia, sem ninguém pra cadeia, o que é importante. Então, já é uma mudança bem grande, né? É mais uma pessoa da equipe próxima aí que o Tim Cook construiu e que, em breve, aí no comecinho, 1º de janeiro, já não vai estar mais ocupando. O ramal vai mudar, pelo menos, né? Pois é, eu vou sentir falta de escutar aquele sotaquezinho do Luca Maestri nas ligações, porque é sempre ele que
conversa, né, durante os briefings ali com investidores da Apple para anunciar os resultados fiscais. E tem algumas coisas para a gente observar, né? Como você falou, realmente faz 10 anos, foi em 2014 que ele assumiu a posição de CFO, e antes ele era ali vice-presidente de finanças, mais ou menos o cargo que o novo CFO da Apple, né, tem hoje, e que depois ele está assumindo agora como CFO, então tá rolando essa transição aí. Mas de tudo isso que a gente, né, comentou, da notícia, o mais interessante, que até o McGurman discutiu isso na coluna dele, é como a Apple ela tem tirado grandes executivos sem de fato tirar eles, né? Porque teve já desde o Johnny Ive, toda vez que alguém quer sair da Apple, quer se aposentar porque está cansado, porque não quer mais trabalhar lá, a Apple do Tim Cook ela tem essa mania, vamos dizer assim, de manter a pessoa ali, por perto, de alguma forma, dando um cargo diferente para ela. Ou é consultor, ou é Apple Fellow, ou vai supervisar sei lá o quê. Né? Na época, lá em 2014 ainda, o Johnny Ive ele já tinha sido promovido para um cargo em que ele desaparecia. Né? Então já era uma coisa meio Ficou tão estranha. fino. Ficou tão fino que sumiu, né? Na época eles falaram, não, o Johnny vai ficar cuidando do Apple Park, né? Que eles estavam fazendo Apple Park na época, tá cuidando de redesenhar a loja da Apple, tá ocupado com outras coisas. E aí, né, por fim, depois passaram-se anos e o Johnny Ive realmente saiu da Apple. O Phil Schiller, que era o chefão de marketing da Apple, também, né, virou Apple Fellow, né, um consultor que a gente sabe que ele ainda tá ali envolvido, metendo o bedelho na App Store, mas essencialmente né, ele saiu de chefão de marketing para cuidar ali dos eventos, cuidar de App Store, então ele não deixou a Apple, né, ficou como um consultor ali para eles. Assim como aconteceu com outros executivos da Apple, né? O próprio Bob Mansfield, que é o cara de hardware da Apple, que é considerado né, um dos criadores ali dos chips Apple Silicon, ele foi se aposentar, mas também ficou como consultor, estava envolvido no projeto do carro, mas o ponto é, a Apple ela tem tentado manter esses grandes nomes, né, nomes antigos, talvez até numa expectativa de não assustar o mercado, de não assustar Uhum. investidores, de, tipo, ó, o fulano aqui ele vai descansar um pouco, mas ele tá com a gente, tá? Ele continua aqui ajudando, dando conselho, sendo que às vezes não, né? Mas parece que é uma prática bem comum aí da Apple, do Tim Cook, de tentar manter essas pessoas, e com o Luca Mestre vai ser a mesma coisa, né? O cara foi o CFO da Apple por 10 anos, agora tá né, basicamente se aposentando, mas ainda vai continuar ali como um consultor também, talvez até, de novo, numa tentativa de acalmar os ânimos, de não assustar os investidores, para né, indicar que tem uma grande mudança acontecendo. Então é um comportamento bem interessante de se observar. A primeira vez que eu li isso vindo da Apple e falei, isso tem um cheirinho só de relações públicas, foi quando demitiram o Scott Forstall e arremessaram pela janela. Mas no press release era assim: Scott Forstall vai seguir como consultor, dando conselhos. Eu falei, vai nada, isso aqui é. Aí que isso foi logo que saiu a Apple Maps, pra quem não lembra da história. O Scott Forstall sempre foi o chefão do iOS. Era um cara que tinha uma personalidade meio abrasiva e que, quando o Steve Jobs estava por lá, ele segurava a onda, ele bancava o fato do Forstall estar por lá, e o Forstall, ele sabia que tinha a proteção do Jobs, então ele era abrasivo mesmo, a ponto de, em reuniões, quando o Jobs morreu, tinha reunião que era assim, né? Se o Johnny Ive fosse... se o Forstall fosse, acho que não sei se era o Johnny Ive ou o Phil Schiller, alguém falar, não entro na sala com esse cara. Era com o Johnny Ive a treta. Então, imagina, né? Esse monte de ego inflado, tudo bem, todo mundo tem ego inflado por um motivo, o pessoal chegou lá, etc. Mas ainda assim, né, como é que você lidera uma empresa numa situação dessas, né? E o Apple Maps, ele serviu como uma desculpa perfeita para mandar o cara embora, porque tava avisado que não ia ser bom, tava avisado que precisava, ele seguiu, insistiu, foi em frente, lançou e foi o que foi, né? O Tim Cook falou, cara, escreva uma carta de desculpas. Eu falei, eu não. Aí o Cook falou, tá bom, escrevo eu, pega suas coisas e vai embora, né? Então aconteceu isso, mas o press release, ele vai seguir aqui como conselho. Eu falei, cara, não tem nada disso, né? Daí pra frente, sempre que saem demissões, ou mudanças de liderança, transições, né? Quando anunciado é sempre transição,
Aí eu fico de olho pra ver, né? É nessas entrelinhas, assim, né? E no caso da Apple, sempre. A Apple é o Hotel Cupertino, né? Você entra e não consegue mais sair. É a mesma coisa, todos os executivos a mesma história, né? O Gurman trouxe na newsletter dele uma coisa que eu nunca tinha pensado, talvez por isso eu não seja rico, né? Que todo mundo que tá lá ainda fica ainda ali ganhando ações de prêmio, de bônus, que a cada X tempo. Então, o pessoal ainda segue coletando um excelente incentivo para falar, tá bom, vai, eu continuo aqui, vocês podem mandar e-mail de vez em quando que eu posso até responder. E o Schiller, para ele, foi ótimo ter saído da liderança da App Store, porque ele segue liderando, mas não é ele que tem que se reportar às autoridades, né? E sim o pessoal que tá mesmo na liderança ali, então ele só manda. Para ele tá ótimo, né? E no caso aí da grana acho que é o assunto mais sensível, né? Nesse caso aí, para parte de investidores e coisa assim, então o padrão é falar, mamãe e papai ainda se amam, só não vai morar na mesma casa, mas tá tudo bem, né? E anuncia isso mais perto do final da semana, para dar tempo do pessoal desesperar no fim de semana, e na segunda-feira já tá aí com a cabeça em ordem, não sair vender as ações adoidado. Fico pensando, acabei de pensar de lembrar isso agora, né? O Warren Buffett, saiu uma notícia dele aí faz uns dias, vendeu não sei quantos bilhões aí em ações, aí 2, 3 dias depois, eu nem lembro mais qual foi a notícia grande que saiu da Apple, agora saiu o Luca Maestri também, eu falei, bom, esse cara tá numa corrente de e-mail aí que poucas pessoas estão, então já tava prevendo esse tipo de coisa, né? Mas é mais estrutural e a gente gosta de pensar no todo aí da empresa, etc, mas parece que essa parte de grana da Apple já está tão bem encaminhada que você só colocar alguém que é responsável ali na frente e fala, não mexe em nada. A coisa já segue andando meio sozinha e segue dando certo, né? Com certeza, mas tá aí, uma grande mudança vindo, pelo menos na parte de finanças da Apple. Exatamente, e claro, também os links dessas coisas todas aqui na descrição. Agora eu quero mudar um pouquinho para IA. Pintou outra notícia meio de bastidor, que claro que envolve a Apple, é o seguinte, né? No começo, eu acho, da semana passada, saiu a notícia de que a OpenAI estava fazendo uma rodada nova de investimentos e vinha conversando com a Microsoft, que já... a OpenAI é da Microsoft, basicamente, né? E com outras empresas de investimento, de risco, etc, etc, para, com essa rodada nova, a avaliação dela de mais de 100 bilhões de dólares... E beleza, isso virou notícia, repercutiu, todo mundo falou, faz sentido, tudo fecha essa conta aqui. Aí saiu uns 2, 3 dias depois a informação de que a Apple também está envolvida nessas negociações. A Apple pode virar uma investidora oficial, passar, mesmo que seja pouco, passar a ter ser dona de uma parte da OpenAI, e isso, claro, por ser investidora nesse nível, aprofundaria mais no longo prazo a relação entre as empresas. O que a gente do lado de cá, a parte de quem usa, fala, tá, então a gente pode também esperar um aprofundamento de integração, de parte de tecnologia, de usabilidade, etc. Como é que você viu essa notícia? Não me chega como uma surpresa justamente porque nós vimos na WWDC que as duas estão trabalhando juntas, né? Ainda não está disponível, mas em algum momento, que tudo na Apple agora é amanhã ou depois, o iOS 18 vai ganhar uma atualização que vai ter integração com o ChatGPT. Então, você vai ter o Apple Intelligence com a nova Siri, e aí tudo que a nova Siri não conseguir responder, a Siri vai perguntar se você quer que o ChatGPT responda. Então, terá essa integração a nível de sistema, né? A primeira vez que a Apple integra uma plataforma de terceiro assim dentro da Siri de uma forma tão mais aprofundada, né? Mais dinâmica, porque a Siri sempre teve, né? Pega a informação do Bing, do Google, mas sempre jogava ali uns resultados e agora a coisa vai parecer mais fluida ali, é uma parceria mais profunda. Então não é uma surpresa que a Apple esteja buscando aí, querendo investir na OpenAI, até porque com esse investimento acredito que isso daria mais poder para a Apple discutir ali coisas, planejar coisas juntos, pensar em novos recursos, pensar em coisas que, né, em melhorias para o ChatGPT, para a OpenAI, que beneficiariam a própria Apple aí com essa integração. Mas, de novo, é interessante ver isso também pela ótica de que hoje, né, a maior investidora aí da OpenAI é a Microsoft e já tinha uns burburinhos aí de bastidores de que a Microsoft ficou com o pé atrás quando a Apple começou a conversar com a OpenAI, porque as duas são concorrentes. A Microsoft também usa OpenAI, usa ChatGPT para fazer o Copilot dela, então
acaba sendo que ali, né, as duas colocando dinheiro na OpenAI e a OpenAI atendendo, né, Apple, Microsoft, meio que com o mesmo produto. Então tem essa questão também, mas não vejo como uma surpresa a Apple tentando. E se eu não me engano, a Bloomberg falou que a Nvidia também tem planos de investir na OpenAI. Então, muita gente de olho na OpenAI, mas por parte da Apple, pelo menos, não é surpresa que eles queiram, justamente porque tem já uma parceria confirmada aí. Não, ainda não está disponível nem em beta. Eu chuto que isso vai ficar lá para, sei lá, iOS 18.2, mas isso com certeza beneficiaria a Apple por conta dessa parceria para, novamente, eles teriam mais poder para negociar, para conversar sobre novos recursos, melhorias, coisas que vão trazer benefícios para a própria Apple lá na frente. E considerando que essas conversas não começaram na semana passada, a gente lembra, por exemplo, que teve aquele papo de que o Phil Schiller ele ia passar a fazer parte do painel da OpenAI, e a Microsoft já tinha lá também um assento de observação, aí provavelmente vendo já questões regulatórias pintando, ainda mais agora com a Nvidia também na história, né, assim, é um mercado, né, uma relação interna ali entre todo mundo que é claro que o FTC vai ficar bastante de olho. Então eu penso, tá, será que essa parte do Schiller ganhar um assento de observação lá no painel, já no conselho, né? O pessoal falou que é conselho. Não fazia já parte ali de um acordo? Então, isso já está rolando, é claro. Desde antes da Apple fazer o acordo para ter Apple Intelligence, quer dizer, para ter coisa da OpenAI na Apple Intelligence. Então, a minha expectativa é que bom, que no caso do iOS, do macOS, das coisas da Apple, é que essa relação se aprofunde. Só fico me sentindo mal pelo resto do mercado que agora já está murando esse mercado e para você aparecer, crescer, fazer diferença, já está ficando cada vez mais difícil. Né? Não é de hoje, você tem a Amazon que investe na Anthropic, você tem a Meta sozinha com o lance de open source e deu muito destaque para ela por conta disso. Né? As grandes já investem nas pequenas. Né? A Microsoft investe na Mistral também, que é uma empresa francesa relativamente nova, tem coisa de 1 ano aí, mas que tem modelos excelentes. Né? E ela é dona de um pedaço da OpenAI. Ela própria está fazendo o lado dela também, né? Então, são as grandes de todos os lados se garantindo e tentando se precaver e, enfim, né, fazer a melhor parceria. E sorte da OpenAI, que começou antes, saiu cedo e tem que aproveitar mesmo, né? O papel dela é meio esse, né? Exatamente. Quem está bem na fita é a OpenAI, com certeza. Exato, e só eu vi alguém falando. É que sempre que pintam, por que a Apple não compra a OpenAI, né? Eu lembro que teve uma época que você colocava no Google Apple should buy, aí tinha assim, as sugestões, né? Netflix, Disney, Tesla, Twitter, não sei o que. Sempre tinha todo mundo que devia comprar, assim. Hoje a Apple não tem nem grana mais, com essa avaliação de 100 bilhões, eu acho que no último relatório foram 60 bilhões que ela tinha de dinheiro guardado num colchão mesmo assim, grana livre para fazer, né? Então já é metade só quase aí do que tá valendo a OpenAI hoje em dia. Então não é por aí. Nem a deliberação do FCC, FTC para isso. Mas já não é, já passou, já perdeu esse bonde, né? Agora, também sobre a Apple Intelligence, pintou uma notícia na semana passada que disse que a maior parte aí dos sites grandes já fizeram o opt-out, já estão informando para os crawlers da Apple que não nasceram com a Apple Intelligence, é uma coisa que vem de bem antes, né? Mas está informando que eles não querem ser indexados para que os materiais deles possam ser usados aí para o treinamento da Apple Intelligence, o que é bastante relevante, né? Porque sem dados confiáveis de empresas grandes, você fica com uma base aí para treinamento meio desfalcada, né? Esse é um problema que vai atingir todas, né, está atingindo todas as inteligências artificiais generativas, que é a questão do conteúdo, que a gente sabe que essas IAs pegam conteúdo da internet, aquela coisa meio terra de ninguém, até, né, tinha, desde antes da Apple anunciar a Apple Intelligence, tinha rumores que a Apple estava negociando com um ou outro, mas é impossível negociar com a internet inteira de uma vez só, e ninguém ainda achou um modelo para isso. Então, o que muitos sites têm feito é, de fato, usar ali, né, os bots, mudar as configurações do site para informar que você não quer que aquele site ali, né, que é o Apple Intelligence ou qualquer outra plataforma de IA, colete as informações para treinamento de modelos de linguagem. E essa reportagem diz que vários sites grandes, né, The New York Times, The Atlantic, vários grandes portais de notícias internacionais, o Wired também,
Aí tem outros sites aqui listados, Tumblr, The Financial Times, Vox Media, né, que é o grupo do The Verge. Todos eles optaram por não compartilhar dados com o treinamento do Apple Intelligence. E eu posso dizer para vocês que o grupo do 95Mac também não está compartilhando dados com a Apple Intelligence. E acho que essa é uma tendência de vários outros sites, vários outros portais, justamente porque, né, você tem ali alguém que está usando esses dados para benefício próprio, treinamento, que seja, e não está ganhando nada em troca, né? Porque é o que sustenta site hoje em dia, ou, né, tem site com paywall, que daí você paga para ler a notícia, ou você tem as propagandas, né? E aí se você tem lá um bot que pega a notícia e distribui ela para as outras pessoas sem te dar um retorno, você acaba saindo no prejuízo, né? Então, é o modelo que a gente já falou aqui várias vezes, que vai ser longa essa discussão, até alguém realmente descobrir um meio termo entre pagar, né, os criadores originais do conteúdo e distribuir esse conteúdo livremente para outros. E é complicado também porque, sei lá, o 95Mac foi lá e bloqueou o Apple Intelligence, mas tem um monte de sitezinho que copia as notícias, que replica as notícias sem autorização, claro. E aí o 95Mac bloqueou, mas o sitezinho que copia a notícia tá liberado, a Apple Intelligence vai lá, coleta a mesma matéria do outro site e tá muito complicado ainda de gerenciar tudo isso. Ninguém descobriu a fórmula e não sei nem se vai existir uma fórmula para resolver essa situação, mas esse é um sinal, né, realmente, de que os grandes veículos não estão muito satisfeitos com esse modelo atual do treinamento de modelo de linguagem e que essa discussão vai continuar rolando por um bom tempo. Dessa lista, é curioso observar que, por exemplo, bom, Instagram, Facebook, motivos óbvios que eles não vão querer que a IA da Apple use os conteúdos que eles próprios usam para poder treinar os próprios modelos, né? Mas se você olha, por exemplo, em abril, a OpenAI anunciou uma parceria de licenciamento de conteúdo com o Financial Times, que está nessa lista, né? New York Times e The Atlantic estão processando a OpenAI por uso indevido de dados, então eles não iam estar nesse bolo mesmo, né? Vox Media fez um acordo, anunciou recentemente acordo com a OpenAI. Com The Nest, que é dono da Wired, fez um acordo, anunciou recentemente um acordo com a OpenAI. Então eu olho para essa lista, eu vejo muita empresa que já está recebendo da OpenAI, já fez o acordo. Então, das duas, uma. Ou esses acordos são exclusivos, e aí vai entrar a LOA anticompetitividade, ou então eles já estão sinalizando, escuta, gente, isso aqui, se vocês pagarem, a gente tá, se vocês não pagarem, a gente não vai estar. Vai ser simples assim, essa conta, o que eu acho justíssimo, né? E no caso, e essa parte por exemplo, a OpenAI vai lançar o Search GPT, que eles estão já em alfa, na verdade, em beta ainda, estão testando, etc. O New York Times, eu confundi agora há pouco, tá? O Times é dono da The Athletic, que é de esportes. A The Atlantic é uma empresa que, inclusive, a dona é a Lauryn Power Jobs, né? Não tá lá também, é curioso, né? A Atlantic não tá lá sendo da ex-esposa do Jobs, ainda assim não tá permitindo que a Apple faça ali o crawling, mas o ponto é, as empresas estão dizendo, estamos dispostas a fazer parceria se vocês pagarem a gente. Por outro lado, o Times de fora, por exemplo, do Search GPT, é como se hoje, se o mercado de busca por IA se tornar o padrão de busca e a OpenAI se estabelecer como um dos principais motores de busca, eu equivalho isso a hoje o Times não querer estar no Google, por exemplo. E aí volta para a parte que a gente falou agora há pouquinho, né? De notícias, e é uma relação meio complicada. Mas eu não sei se a resposta é você não estar visível para esse tipo de coisa. E eu estou combinando duas tecnologias aqui. Uma é material para treinamento de modelo de IA, de LLM, etc. Outra coisa é IA usada para busca. Mas essas coisas estão relacionadas, porque se você não tiver o material no treinamento, né, o modelo dificulta a chance do modelo não tendo esses dados lá nele próprio e ir atrás de onde ele sabe que tem esses dados para trazer os dados novos e você aparecer nos dados de busca, no fim das contas. Então, vale ficar de olho nessas movimentações, porque volta para esse papo que a gente acabou de ter, é o mercado inteiro se blindando, se estruturando, para evitar de ficar refém como todo mundo é hoje refém do Google. As empresas estão um pouco melhor informadas a respeito disso, né?
Você pega o YouTube, acabou de fazer uma parceria com todas as gravadoras do mundo para fazer uso de voz de artista, não sei o que lá, de IA para vídeo, ao mesmo tempo que elas estão processando a Udio, a Suds, duas empresas de geração de música que pegaram as músicas, só que sem os direitos ali, a parceria. Então, essas movimentações, por mais que pareça nicho, elas são importantes, porque amanhã ou depois isso vai ter impacto de verdade no que a gente vai ter de ferramenta e para essas empresas, onde elas vão até escolher aparecer ou não, com base no quanto engordar os bolsos aí. Então, isso é bem interessante observar esse xadrez, né? Anunciou parceria com a OpenAI, daqui a pouco não está deixando a Apple fazer, mas vai ter talvez parceria com a Apple daqui a pouquinho. A Apple fez parcerias, ela anunciou faz um tempo, né? Acho que com o Times, inclusive, não foi? Umas parcerias com um valor bem menor. Então tá todo mundo se mexendo nessa parte mais básica da estrutura de LLMs, que ainda tá meio no começo, né? Com certeza. Tudo é sobre dinheiro no fim das contas. E, novamente, a própria Apple, antes de anunciar a Apple Intelligence, já tinha uma reportagem lá do New York Times falando que a Apple procurou o grupo Condé Nast, que é, né, publicador da Vogue, do The New Yorker, NBC News, The Daily. Então, a própria Apple também tentou aí fazer negociação. E isso. Então, segundo essa reportagem, que é lá de dezembro de 2023, diz que a Apple estaria investindo cerca aí de 50 milhões para licenciar artigos de notícia para treinar o Apple Intelligence. Então, é claro que a própria Apple também vai atrás. Mas, de novo, não dá para negociar com toda a internet de uma vez só, uma coisa meio difícil. Então, essa discussão vai continuar com certeza. E eu lembro que eu pensei na época e volto a pensar agora, 50 milhões para isso, para um grupo ainda, vários grupos de notícias, é um insulto maior do que receber 20 centavos de volta no processo do Apple Books. Isso para essas empresas, né? Não quer dizer muito. Mas, enfim. Agora, uma coisa que você observou, ainda falando sobre a Apple Intelligence na semana passada, é que no beta mais recente aí que saiu do iOS 18.1, acabou o lance de você ter que colocar seu aparelho como Estados Unidos, na região dos Estados Unidos, lá nas configurações, para poder acessar a Apple Intelligence. Por que será? Pois é, agora está mais fácil, um pouquinho mais fácil de testar a Apple Intelligence se você não mora nos Estados Unidos, porque antes não era só sobre o idioma, mas você tinha que colocar seu iPhone em inglês, colocar sua Siri em inglês, ir lá nos ajustes e mudar o país do seu device para Estados Unidos, o que é bem chato, porque quando você muda a região do iPhone, isso interfere em várias coisas. Por exemplo, o modelo de números de telefone da agenda é diferente, o calendário pode ser diferente, as unidades de medida mudam. Você até consegue trocar de novo uma coisa ou outra, mas é chato, é muito chato de fazer isso. E agora, nesses últimos betas que saíram, você não precisa mais mudar a região. Eu já testei aqui, até voltei. Os meus devices estão com região Brasil. Só precisei colocar o device em inglês, a Siri em inglês, e aí a Apple Intelligence segue funcionando. Eu acredito que talvez essa primeira limitação só para Estados Unidos pode ter sido realmente já para diminuir o interesse de uma massa habilitar o Apple Intelligence. De novo, a gente sabe que o Apple Intelligence agora é beta do beta do beta do beta, que já não tinha muita coisa disponível. A Apple já está super controlando o que as pessoas têm acesso. Então, talvez eles já não queriam mesmo tanta gente assim fuçando na Apple Intelligence, e aí adicionaram essa camada a mais que restringia. Mas agora, nesse último beta, já está um pouquinho mais fácil, né? Se você mudar o idioma da Siri e o idioma do seu device, você já consegue testar o Apple Intelligence, talvez justamente porque a Apple se sentiu mais confiante, talvez, em facilitar um pouco para as pessoas brincarem, talvez porque a Apple quer mais feedbacks agora, então ela falou tipo, vai, testa aí, só muda lá a Siri para inglês e aí você consegue usar. Mas tá aí, com esse último beta ficou um pouquinho mais fácil de testar, não precisa mais mexer na região do device. E claro que ainda está proibido lá na União Europeia e na China. Então, se você está, né, na Europa ou na China, você não consegue usar de jeito nenhum. Acho que até tem lá um jeito que você precisa mudar o seu Apple ID, criar uma conta nos Estados Unidos, mas daí é um processo bem mais complicado. Mas para outros países aqui no Brasil mesmo, agora no último beta, basta você abrir lá os ajustes, mudar o idioma da Siri, e aí você já consegue usar os recursos do Apple Intelligence. E, novamente, para quem, né, tá tranquilo com usar o device em inglês, ficou bem mais fácil agora. A minha expectativa era que era isso de você, no começo você coloca bastante atrito para as pessoas entrarem, porque aí não abre o bico o servidor, você garante que está certo e você vai abrindo aos pouquinhos, remove esse atrito.
Então achava que era por aí mesmo. E a gente falou dessa versão nova do iOS 18.1, do beta, né? Do iOS 18.1, chegou com a função Cleanup, que eu brinquei que era o removedor de adorno, porque o Felipe usou umas fotos do adorno para testar, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer aqui a Gorilla Shield, que também está patrocinando esse episódio da Fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos no site, se você for em gorillashield.com.br ou passar aqui na descrição, pegar o link para já cair lá direto com o cupom aplicado. A Gorilla Shield tem uma infinidade de acessórios que vão desde capinha e película, passa por parte de cabo também. Se você tem uma vida mais móvel, carregador desse, ou veicular, ou um que eu adoro que é o wireless, parece uma carteirinha assim, né? Que ele abre em 3, você carrega lá o seu Apple Watch, carrega o iPhone, carrega também os AirPods. A linha de cabos deles, né, é gigantesca. Tem aqueles cabos mais trançados. Para quem tortura muito o cabo, tem esses cabos, tem de diversos tamanhos. Eles têm uma série de mochilas também, que é interessante. Eu falei que o carregador parece uma carteira. Tem carteira também, aquela até com porta-cartão RFID, né? Então, carregadores também tem desde os pequenininhos até os maiorzões, com diferentes miliamperagens e parte de USB-A, USB-C, Lightning, etc. Eles têm uma coisa que eu não falo muito aqui, porque os estoques sempre estiveram em baixa, mas eu vou dar a dica aqui, que é o seguinte: eles têm quadros decorativos de moldura com iPhones de verdade, desmontados, desmembrados ali. Nesse momento, está quase tudo esgotado, mas tem do iPhone 5C branco, iPhone 5 prateado ou o iPhone 5S dourado. Então tem lá todos os componentes bonitinho, anotadinho e tal, mas vale correr se você quiser garantir o seu, porque os outros todos estão sem estoque e acabou rápido, então vale a pena dar uma olhadinha. E você pode aproveitar os descontos, sempre tem promoção, né? Eles fazem semana da capinha, semana da proteção, esse tipo de coisa. Fone de ouvido também, tem fone de ouvido sem fio, que você pode até concorrer a 2 caixas também de som deles. Você pode ver tudo isso em Gorilla Shield, Gorilla com L só, Shield de escudo, gorillashield.com.br, usando o cupom GHZ na hora de fazer o checkout, ou se você clicar na descrição aqui, você cai direto já lá com o cupom aplicado. Vale a pena dar uma espiadinha, acessórios você pode comprar com eles. Eles têm mandado um monte de coisa para eu testar aqui, assim, tudo de qualidade mesmo, bacana mesmo, confiável mesmo. Estou satisfeito com o que eu vi até agora. Vai lá, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, Felipe, você pôde testar a função Cleanup, que eu vou deixar você explicar porque você testou, que é uma das coisas acho que mais significativas e que as pessoas vão de fato usar quando chegar a Apple Intelligence no iOS 18.1. Quer comentar suas primeiras impressões? Bora lá. Então, o Cleanup é um recurso para você apagar objetos, apagar pessoas de imagens. Não é algo novo, né? Se você pegar, e tem vários aplicativos que fazem isso, Photoshop já faz isso, vários aplicativos de celular também fazem, Samsung já tem, Google já tem, e a Apple agora está trazendo aí, né, em beta um recurso similar para você editar fotos, apagar pessoas, apagar objetos, mudar um pouquinho as coisas ali, usando a inteligência artificial, né? Usando os modelos do Apple Intelligence. Esse recurso pintou no último beta do 18.1, o que é um indício de que a própria Apple ainda não decidiu certo o que vai entrar no 18.1, o que não vai, né? Porque até então o 18.1 beta era só Writing Tools, né? As ferramentas de texto e o resumo de texto também, resumir artigos. Agora, nesse último beta, veio o Cleanup e veio também um recurso para resumir qualquer notificação de qualquer aplicativo. Isso, inclusive, achei muito legal. Mas falando sobre o Cleanup especificamente, nos meus testes, os resultados foram meio... funciona bem para algumas fotos, para outras nem tanto. E aí tem toda aquela questão de que o processamento do Cleanup é 100% local. Usando ali, ele baixa um modelo, quando você instala o beta, ele aparece, né? Baixando Cleanup. Aí fica um tempinho, aí baixa o modelo e você consegue fazer as edições mesmo sem internet, porque está tudo sendo processado pelo seu device. Ele não está mandando a foto para a nuvem, não está usando, né, um servidor online, é tudo processado online. Talvez até um processo ou outro possa eventualmente usar a nuvem privada lá da Apple, mas nesse momento tudo indica que o processamento é 100% local, né? Ele baixa ali o modelo e você consegue editar as fotos. Só que eu fiquei meio assim porque, de novo, tem várias fotos em cenários mais simples, sei lá, você tem uma foto com um fundo mais neutro, uma coisa mais simples, até tem uma foto que eu
postei lá no Threads do Adorno, ele estava sentado assim na rua, nós estávamos na fila do show da Taylor Swift ano passado, e aí eu apaguei ele assim e ele até que fez um trabalho ok, dá pra ver uma sombra meio estranha, mas ele conseguiu apagar. Agora, quando o fundo é mais desafiador, que tem um prédio, que tem uma placa de trânsito e você tenta apagar a pessoa, já fica aquele monte de artefato, aquela coisa mais distorcida, ele não consegue inventar bem conteúdo, ele consegue apagar em coisas mais neutras, mas gerar um conteúdo para substituir a pessoa, o objeto que estava ali, ainda está bem falho. Esse é o primeiro beta acessível ao público, então a Apple tem chão aí, né? O 18.1 deve sair só em outubro, então eles têm tempo para melhorar ainda mais esse cleanup para o lançamento oficial e com certeza, né? Eles podem continuar atualizando os modelos usados para aprimorar ainda mais essa edição. Mas, de novo, acho que testando o cleanup, a sensação que eu tenho é a mesma do que eu disse naquele artigo que eu escrevi sobre o Apple Intelligence, que a Apple tá correndo para fazer coisas que os outros já fizeram, talvez até de um jeito melhor, né? Todo mundo já tem um recurso desses de corrigir foto, de apagar pessoas, e talvez funcione até melhor porque já está disponível há mais tempo, já teve tempo de treinar melhor. E a gente entende a abordagem da Apple de, né, fazer local, privacidade, não tá mandando sua foto para nenhum lugar. Então, o recurso ele é útil para algumas situações, mas ele não faz milagre. O que, de um ponto de vista, pode ser até bom, porque a gente está vendo também que o Google se envolveu numa super polêmica aí com o editor novo lá do Pixel, que, né, basicamente teve o The Verge fez uma matéria que eles sempre têm aquela discussão, né? O que é uma foto, né? E aí vai lá, o cara que transformou a rua num cenário de guerra e acidente, dá para gerar umas coisas bem violentas até. E o foco do cleanup da Apple é mais, realmente, tipo, você ter a foto, você consegue corrigir ela, né? Tirar uma pessoa, mas não inventar muita coisa, né? Então tem esse lado de a foto está sendo editada, mas você consegue manter ainda as características ali originais da foto. Mas ao mesmo tempo, de novo, quando o cenário é muito complexo, aí você vê que ele já falha bastante em tentar completar ali o que você está apagando. E também entrando nessa questão, né, de o que é uma fotografia. Quando você edita uma foto com o cleanup, a Apple adiciona uma marcação na foto, né, pelas tags ali nos metadados. Então, no aplicativo de fotos do iOS, você vê, né, modificado com o cleanup, para saber se a foto, né, foi editada ou não. Mas também é a coisa mais fácil do mundo você burlar isso, porque, sei lá, você mandou a foto pro WhatsApp, essa marcação já se perde, né? Mandou a foto para alguém, a menos que você mande por iMessage ou AirDrop nesse momento, e para uma pessoa que tem o iOS 18.1, porque se tiver as outras versões também não mostra nada, a marcação não serve para muita coisa, né? Futuramente, daí quando o iOS 2.1 estiver disponível para todo mundo, daí acredito que os aplicativos vão conseguir usar essa, né, reconhecer essa tag, porque fica nos metadados da foto mesmo, igual que tem lá o aparelho que tirou a foto, informação de ISO, obturador, vai ter lá nos metadados, né? Foto modificada com o cleanup da Apple. Então, os aplicativos terão a opção de, sei lá, colocar já um tag automático, por exemplo, você postar no Instagram e já é automático com a tag de IA. Mas isso vai depender de todo mundo se atualizar, se preparar. Nesse momento tem ali no aplicativo Fotos da Apple, mas burlar isso também é a coisa mais fácil do mundo. Mas tá aí, o cleanup vai chegar no 18.1 mesmo, porque até então as únicas ferramentas eram as de texto, agora a gente tem, né, essa ferramenta de edição de imagem, que nesse beta tá funcionando mais ou menos, tem expectativa de que melhore nos próximos betas. E acho que, como você falou, o cleanup provavelmente será o recurso que as pessoas de fato vão usar do Apple Intelligence no dia a dia, porque ele não tá ali como um botãozinho novo no aplicativo de fotos quando você vai editar, né? Não é igual as ferramentas de texto, que já é uma coisa um pouco mais nichada, né? A parte de resumo também. Acho que o cleanup tem mais chances de mais pessoas quererem utilizá-lo. E lembrando que, como o cleanup usa os modelos on-device, só funciona nos aparelhos com Apple Intelligence mesmo, tá? Então, só iPhone 15 Pro em diante, iPad M1 e Mac M1 em diante. A boa notícia é que há alternativas. O Pixelmator, por exemplo, que tem para todos os aparelhos da Apple, há anos já tinha uma função dessa. Eu não testei, claro, o cleanup, porque meu iPhone não é compatível com a Apple Intelligence.
Então eu tô vendo os testes de vocês que estão fuçando, estão postando, uma coisa que me parece meio similar. Tem uma questão aí que é a seguinte, né? Você, por exemplo, você falou da foto do Adorno, que você tirou o Adorno, ficou uma sombrinha ali no chão, etc. Se a gente compara o antes e o depois, fica sempre muito óbvio onde que tá os remendos, né? O papel dessa função é que deixar o resultado natural para quem não viu o antes, né? Você só vê o depois, você bate o olho e fala, tá, ok, recebi a informação que a foto tá passando, né? Se a pessoa vendo só o depois, olhar e falar, nossa, tá meio porco isso aí o negócio falhou na sua tarefa de eliminar o objeto. Mas se você mostra pra alguém, a pessoa vê a foto, ela só vê o que tá ali, não o que ela achou que... Essa é a diferença, né? Uma coisa que eu comentei no ADT, que eu acho que vale a pena falar, porque também pra quem não escuta o ADT, é o seguinte, né? Essas funções todas, eu com base... em outra vida eu fui designer. Eu fui design em outra vida, né? E tinha muito de edição de imagem na agência, pra fazer campanha, né? Mexe muito com esse tipo de coisa. E o Photoshop sempre teve aquela função, eu não sei em português a ferramenta, mas é o Healing Brush. Faz a mesma coisa. Você tem lá, tá uma roupa bonita, mas tá com um fiapinho. Você seleciona o fiapinho, ele tira ali o fiapinho. Hoje em dia tem expansão generativa, essas partes de IA deixaram muito melhor isso. Mas essa ferramenta se dava bem em duas situações muito específicas. Será uma coisa 100% neutra, é isso, uma toalha branca. Você tem um negocinho em cima da toalha branca, você tira, é muito fácil você tirar, né? Ou uma coisa muito caótica, grama, por exemplo. Porque a grama não tá penteada, não tá todas as graminhas para um lado só, né? É caótico, então tanto faz. Pode ser até uma montagem meio porca, você não repara. O problema é isso que o Felipe falou, um prédio, por exemplo. O exemplo que eu dei no ADT. Um tabuleiro de xadrez que está meio em 45 graus, assim. O nosso cérebro mapeia muito rápido o que está acontecendo ali. Mas a IA não, ela faz uma média matemática do que ela acha que tem que ser e vai fazer um borrado. Né? O prédio é a mesma coisa, né? Não vai continuar ali o prédio, vai fazer uma média do que devia estar ali e coloca. Então, nessas situações, a minha expectativa é que esse cleanup não faça milagres, não faça mágica, mas nessas outras situações, uma coisa que seja em cima de uma grama, esse tipo de coisa... Beleza, que é isso? Você vai pagar, sei lá, o hidrante lá do fundo da foto que você não quer que tenha, alguém passeando com o cachorrinho. Isso é, entre muitas aspas, trivial, essas IAs, até a da Apple, né? Coitada, até a da Apple fazer hoje em dia. Mas mais do que isso, vai ainda, por enquanto, pelos próximos 8 meses, precisar de alguém que saiba mais o que está fazendo ali. Isso você reduz muito as pessoas que têm a condição de fazer, né? Mas esse é um problema que eu espero que o tempo resolva e resolva rápido. Para melhorar esse acabamento ainda. Mas agora que muita gente vai usar, vai ter feedback, vai ter mais dados de uso de vida real, não do que a Apple acha que as pessoas vão fazer, mas que vão fazer de verdade. O tipo de luz, a iluminação, né? Isso deve evoluir rápido conforme as pessoas forem usando. Estou bem empolgado para ver como é que vai ser essa aceleração daqui para frente. E no beta tem o... Isso vale para tudo da Apple Intelligence, mas falando do Cleanup especificamente, quando você abre o Cleanup para editar a foto, tem uns botõezinhos, né? Um joinha e um thumbs down, né? Um negativo. E aí você consegue mandar um feedback para a Apple sobre qual foi o resultado da edição. Claro que ao fazer isso você vai mandar a sua foto para a Apple, tá? Então tem esse... Isso é avisado, claro, né? Não é nada de surpresa. Mas você fazendo, ele manda, né? Eu até fiz um teste com a foto. Ele manda a original, manda o resultado e aí ele pede para você escrever por que você não gostou daquele resultado. Então... é bem isso, né? Vão ter vários feedbacks de usuários agora, não é mais uma coisa que está sendo testada só lá com os engenheiros da Apple, então vão ter vários casos de vida real das pessoas realmente testando e futuramente eles devem melhorar o modelo, podem atualizar o modelo para que essas edições fiquem um pouquinho mais precisas. Exatamente. E a maior curiosidade que eu tenho para saber é assim, né? A Apple vai passar a receber feedback das pessoas usando a ferramenta porque as pessoas acham que a ferramenta tem que ser, não o que a Apple fez. Esse delta de expectativa e realidade é o que eu fico mais curioso para saber. Porque aí a Apple vai ter que ajustar até como ela comunica essa funcionalidade. Fala, gente, não é para inventar, sim, é para tirar... Entende? Isso vai ser interessante de observar. Esse ajuste de expectativa dos dois lados. O que a Apple acha que as pessoas vão usar e o que as pessoas acham que a Apple fez para elas. Vai ser bem interessante isso aí. Nada disso vai ser público, mas se vazar alguma coisa assim, eu vou ficar muito interessado em saber. Agora, mudando para iPads, falar um pouquinho de hardware, pintaram notícias na última semana de que isso também na mão do Gurman, que a Apple está trabalhando num novo Magic Keyboard, e o que me deixou surpreso, e uma opção, uma versão mais em conta, mais barata, ou a observação de sempre, menos cara. E aí? Se tratando de Apple, acho que menos cara é a palavra, né? Porque mais barato...
Quando eu li essa notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o Magic Keyboard Folio, que é aquele teclado que a Apple inventou especificamente para o iPad 10. Que na época ele parecia até mais legal que o Magic Keyboard, que apesar de ser mais barato, ele tinha as teclas de função que o Magic Keyboard do iPad não tinha. Agora, né, a Apple resolveu esse problema. Mas dá a entender que é isso. A Apple vai pegar esse Keyboard Folio e vai trazer tanto para o iPad Air e para o iPad Pro, porque, de novo, esse Keyboard Folio ele só tem para o iPad 10, para o iPad baratinho, iPad nada, iPad boa, iPad de entrada. E a diferença é que ele ainda usa aquele material emborrachado, que era o mesmo material do Magic Keyboard antigo, né? O novo agora é de alumínio, ficou mais premium. Ele usa esse material emborrachado e atrás ele, né, ele não tem aquele design flutuante, né? Ele tem basicamente uma aba que você ajusta ali na mão e você muda o nível de inclinação da tela do iPad. Então ele é um pouco mais manual nesse quesito. Mas, né, funciona, tem o trackpad, tem o teclado completo, tem as teclas de função. E aí, se eu não me engano, ele daí não tem a retroiluminação, né? As teclas não são iluminadas, mas ele acaba sendo um pouco mais barato do que o Magic Keyboard para o iPad Air e para o iPad Pro. Ó, o Magic Keyboard Folio, na verdade, não é nem tão mais barato do que eu achava. Ele custa $249. E aí eu faço essa minha crítica. Acessório de iPad é muito caro, porque o iPad de entrada é 300 e poucos dólares, né? Você compra na promoção um iPad lá fora por $300, e aí você paga quase outro iPad para ter o teclado. Vamos ver se, né, esse novo mais baratinho consegue realmente ser barato. Mas, de novo, o Keyboard Folio pro iPad 10 custa $250 lá fora, e o Magic Keyboard pro iPad Air custa 300. E aí, se eu não me engano, a versão nova lá de alumínio para o iPad Pro custa 350, né? Então, tem uma diferença de uns 100, até $100 entre os teclados. E acreditou, né, que a Apple, com essa ideia de forçar o iPad como computador, queira que mais pessoas experimentem o iPad com um tecladinho e um mouse, e aí surgiu esse rumor de um Magic Keyboard mais barato, que, de novo, eu acho que vai ser o Keyboard Folio expandido para os modelos mais caros de iPad, que, né, não me surpreende. Eles literalmente pegaram o Apple Pencil e fizeram aquela versão USB-C, que é mais barata, então acho que vai ser algo nessa pegada aí também. Eu já perdi o fio da meada, tanto dos modelos de iPads quanto da variedade de acessórios. Então eu olho para esse tipo de coisa e penso, tá, ela tentando exprimir. Concluiu que se tiver uma opção um pouquinho mais barata, aí sim as pessoas vão querer comprar, porque a conta ainda é essa, né? Eu vou comprar, vai sair o preço de outro iPad para ter o teclado, não faz sentido, eu vou comprar um Mac. Geralmente a conta é meio parecida com essa. Aí sorte do MacBook Air, que já entra aí em primeiro nessa lista, né? Mas eu olho para isso e fico imaginando se... Bom, isso deve ser anunciado junto de modelos novos de iPads em algum momento, né? Aí eu lembrei até, não é pauta aqui, mas lembrei até daquele rumor que nunca aconteceu do Apple Pencil com pontas intercambiáveis, então dá para ver que existe muita experimentação e muitas ideias rolando lá dentro de como não aumentar o interesse pela linha de iPads, mas ainda assim como tentar facilitar que a pessoa abra a carteira para comprar o pacote, né? Porque o iPad, como ele sozinho, etc., a gente já viu que tem um teto aí da quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar e que vai dar um uso de verdade, né? Porque eu aposto que a maior parte dos iPads comprados está encostado. Não é esse pan-uso que a Apple retrata. Acho que a realidade é bem diferente. Tanto que até hoje está isso de o iPad querendo mostrar a que veio, né? E assim, depois de 15 anos à venda, acho que se não rolou, não rolou, gente. Aceita que dói menos. É uma pena, mas tá aí. Pra quem depende desse tipo de coisa, ter uma opção mais barata ou menos cara, enfim, é sempre uma boa notícia. Agora, pra gente finalizar aqui o episódio de hoje, falei que a gente ia falar de hardware, falou de iPad e falar de Mac agora. Faz um tempo o Gurman vem falando sobre essa versão nova do Mac Mini. Ele voltou a falar sobre isso recentemente, que a expectativa dele é que o novo Mac Mini seja mais parecido com uma Apple TV do que com o Mac Mini atual, esse que até falar que é clássico, né, de que existe desde aí da época do iPhone 4. E quando ele falou desse tamanho pequenininho, muita gente se perguntou, tá, mas como vai ser pequenininho, eles abrem mão do quê? Da parte de dentro para que ele possa ser pequenininho assim? Parte de conectividade, portas, etc, etc. E foi justamente sobre isso, né, que o Gurman deu um pouquinho mais de detalhes aí nos últimos dias.
Exato. Então, nós já tínhamos discutido aqui rumores do Mac Mini redesenhado. O Mac Mini é o mesmo desde 2010, praticamente, que foi quando ele foi redesenhado. Daí, em 2013, se não me engano, eles tiraram o leitor de CD. Ele ficou um pouquinho mais fino, mas essencialmente é o mesmo design, o mesmo tamanho. E agora estamos finalmente discutindo a possibilidade de um Mac Mini redesenhado de verdade. O Mac Mini é o Mac mais barato da Apple, né? Tanto que quando eles anunciaram o Apple Silicon, o Mac Mini foi um dos primeiros Macs a ganhar o chip M1 e também, de novo, vendido como um dos Macs mais baratos e que muita gente apostou nele para testar a Apple Silicon. A própria Apple apostou no Mac Mini. Na época, o Developer Kit foi um Mac Mini customizado com o chip A12 lá do iPad. Então, é um Mac que ele é vendido como, ao mesmo tempo, né, para um público meio de servidor, porque tem a versão Pro, mas também para o público que quer um Mac mais barato, desenvolvedor que está começando. Lá fora ele custa $599. Aqui ele é vendido, acho que na casa dos 7, 8 mil reais. Então é o Mac mais acessível. E agora, com esse rumor aí, tudo indica que ele vai ganhar um design ainda mais compacto, né? Se fala em algo mais próximo de uma Apple TV, o que seria bem compacto, e aí gerou esse medo das pessoas, principalmente por conta do passado, talvez, né? Um momento em que a Apple quis lançar um notebook e não tinha porta nenhuma, que se pudesse, acho que não teria nem USB-C para carregar, ia ser por indução, mas o pessoal já ficou com medo, né? É Tipo, nada, acabou a bateria, você compra outro. joga fora, recicla de graça lá na Apple. Mas imagina, né? O pessoal já ficou com medo do que a Apple poderia tirar desse Mac. Parece que ela não vai tirar tanta coisa assim, né? O Gurman falou que ele vai ter esse novo Mac Mini vai manter 5 portas USB-C e que parece que serão 3 na frente, 3 atrás e 2 na frente. Seria a primeira vez, inclusive, que um Mac Mini teria portas na frente. Hoje acho que só o Mac Studio tem essas portas e que acaba sendo conveniente. A Mac Mini o negócio você deixa ali na mesa, acho que ter as portas na frente acaba sendo bem legal. E que a Apple também manteria a porta Ethernet, HDMI e uma entrada para fone de ouvidos. O que parece que a Apple vai tirar é a porta USB-A, o que algumas pessoas ficam meio incomodadas porque ainda existe um mercado grande de acessórios USB-A, principalmente de mouse, teclado com fio, né, alguns cabos, enfim, ainda tem bastante uso para USB-A, mas eu mesmo já aqui, quase tudo que eu tenho hoje é USB-C, já não é mais um problema para mim. O meu MacBook mesmo, ele tem 3 USB-Cs, eu até gostaria que tivesse mais USB-C, mas USB-A mesmo já não sinto tanta falta assim. Uma coisa ou outra que eu tenho que ainda dependo, mas minha webcam já é USB-C, meu SSD externo é USB-C, então acho que já estamos num ponto em que dá para a Apple realmente se livrar do USB-A e que poucas pessoas vão sentir tanta falta assim, aí até dá para comprar um dongle. Outra preocupação das pessoas era a questão da fonte, né? Porque os Macs são conhecidos, tudo da Apple em geral, não tem aquela fonte enorme que você deixa pendurada num canto, geralmente é tudo interno, e o pessoal ficou com medo, né, de um Mac Mini ainda menor, ter que precisar jogar a fonte para lado de fora, e o Gurman disse que a fonte vai continuar dentro, que é um bom sinal. Então, para quem curte o Mac Mini, para quem quer uma opção mais barata de Mac, tudo indica que Mac Mini redesenhado muito em breve, talvez até já em outubro, né? Tem rumores que a Apple deve anunciar novos Macs aí entre outubro e novembro, então provavelmente esse Mac Mini redesenhado com chip A4 deve chegar aí já no final do ano. E eu nunca tive um Mac Mini, eu sempre olhei com até um interesse, que eu falo, nossa, que bonitinho, é um computador tão pequenininho, mas eu prefiro ter MacBook, mas eu acharia muito legal ver esse Mac Mini redesenhado, menorzinho mesmo. O Gurman comentou que as parceiras da Apple, fabricantes, já estão com o pedido para que as unidades sejam feitas, começa a sair em setembro, exceto a versão mais high-end, com o M4 Pro. Isso sim vai começar a chegar lá para a Apple em outubro, então que o lançamento deve mesmo aí ser para outubro, que faz sentido para justamente não brigar com lançamento de iPhone, de Apple Watch, de AirPod, que aparentemente é tudo aí que a gente vai ver nesse evento da semana que vem. Você falou, o preço aqui no Brasil é 7, 8 mil, na média você acertou, é 7.500 a versão mais básica, então ocupa uma categoria e supra uma demanda, uma necessidade bem diferente em relação ao que ele é feito para ser lá nos Estados Unidos. É desproporcional essa diferença, mas é a vida, né? Não é nenhuma novidade.
Mas a parte de portas na frente, isso eu vejo como uma quebra mesmo ali da estética ainda do Johnny Ive. Porque mesmo no Mac Studio, ele é grande o suficiente para o buraco da porta estar meio diluído na estética ali. No Mac Mini hoje, se tivesse a porta na frente, eu já ia estranhar. Ele menor ainda, a porta ela proporcionalmente ocupa mais ainda, ela parece maior, né? Então eu fico pensando se ela de lado até seria um jeito melhor dessa porta estar ali. Mas o que você olha todas as fotos de Mac Mini na mesa que a Apple mostra ali, é sempre assim, então o Mac Mini logo na frente já tem um teclado e tem o trackpad, o monitor em cima, então um cabo saindo ali da frente vai obrigar a fazer um reajuste ali em cima da mesa, né? Então eu fiquei pensando se de lado seria melhor, mas eu não sei de nada. A Apple tem esses dados de uso e eu só tenho as minhas impressões, nesse caso, minimalistas, e a porta na frente me dá um faniquito. É como se tivesse uma porta USB na frente de um MacBook, por exemplo. Eu falo, não, aqui na frente não precisava ter nada. Mas enfim, né? Acho muito bom que esse Mac vá sair, porque por muito tempo o Mac Mini ele foi negligenciado. Negligenciado, não sei, ele foi intocado. Tanto que até perguntaram para o Tim Cook, escuta, o Mac Mini existe? Não, o Mac Mini ainda é um produto na nossa linha. Foi tudo que ele falou sobre o Mac Mini. Mac Mini é. I am. Então... E o fato dele ser agora, aparentemente, vai migrar tudo para USB-C, mostra, primeiro, que não deve sair uma versão nova tão cedo. Porque se já fazer essa migração agora, ao invés de daqui a 2 ou 3 anos, imagino que isso vai se refletir também no calendário aí de lançamentos. Mas eu acho que hoje é menos traumático até do que se no ano passado tivesse acontecido, no ano retrasado. Né? Quanto mais para trás, claro, mais traumático ia ser. Acho que hoje já não está forçando a barra. Acho que os acessórios comprados... Cara, eu tenho coisa USB-A aqui que se não tivesse... Hoje eu tenho adaptador, coisa assim, né? Mas é raro até ter que conectar, porque o microfone que eu uso aqui, ele é USB-C, o carregador aqui da Basis que meu irmão me deu de presente, também USB-C, então estou meio coberto. Mas às vezes, para carregar uma coisa que é mais velhinha, ainda precisa, né? Mas cada vez menos isso está acontecendo. E eu não sou do perfil que atualiza tudo todos os anos. Eu tenho iPhone 13, né? Eu seguro as coisas, ainda assim... Eu vejo o USB-C permeando mais o dia a dia do que era há alguns anos, quando eu tinha essa resistência. Eu falava, não, ainda é cedo demais para virar a chavinha. Não, talvez ainda esteja cedo, mas não é cedo demais. Uma hora isso tem que acontecer, deve acontecer, e é menos traumático do que a saída do fone de ouvido, do que quando saiu o disquete dos Macs, quando saiu o leitor de CD dos Macs. Eu acho que essa tendência tá se mantendo aqui. Vamos ver o que vai rolar. Mas a expectativa zero, né? Disso ser anunciado agora nesse evento de setembro. Acho que novamente vai ficar para um possível... Os últimos eventos de Mac, eles foram, né, teve aquele evento de Halloween, foi literalmente no finalzinho de outubro para começar a vender os Macs em novembro. Então, chuto eu que vai ser algo nesse estilo, mais uma vez, né? Evento ali pro finalzinho de outubro, e aí os Macs chegam às lojas em novembro. Beleza. Historicamente, eu tô caçando aqui no calendário, outubro geralmente é mesmo. Quando o iPhone passou a ser o principal, os Macs sempre tiveram eventos em outubro, a expectativa é essa mesmo. Muito bem, então, bom, os links disso tudo na descrição. Lembrando, semana que vem, por conta do evento, na segunda-feira, a nossa gravação e publicação do episódio vai ser na terça-feira, faremos isso assim que der. Mas espere a nossa cobertura por aqui, claro, acompanhe a cobertura do Night 5 Mac também. Lembrando que nessa semana do DT tem a nossa brincadeira de bola de cristal, né, nos nossos chutes, e quem escuta também pode participar e dar os chutes, a gente contabiliza isso na semana após evento, é uma brincadeira bem divertida. E para achar os links, gigahertz.fm/afonte/115, ou dar uma espiada nas notas do episódio, eu quero agradecer ao pessoal da Gorilla Shield e da Vero Assinatura de Cafés Especiais pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam avaliações, os joinhas, os likes, que recomendam a fonte para alguém que gosta da Apple, gosta de algum assunto aí, ou a gente falou de um assunto que você quer mostrar para alguém, indica essa pessoa. É bacana sempre ter essa indicação para mais gente ainda poder acompanhar toda segunda-feira ou terça, como vai ser na semana que vem, o que rola no mundo da Apple. E obrigado a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento para a Alura agora IA Sob Controle, é um feed separado, novo, de um podcast sobre inteligência artificial que sai 2 vezes por semana com entrevistas e notícias. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como essa prisão do Pavel Durov do Telegram
E as reclamações de que isso é sobre liberdade de expressão prejudicam justamente a defesa de liberdade de expressão quando isso se mistura com investigações de abuso infantil e criptografia. É um assunto é um vespeiro, e associar essas coisas não me parece a melhor ideia. Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na segunda que vem. Na terça. Ups. E a gente volta na terça que vem. Um abraço e até a próxima. Depois que a gente terminar de gravar, eu tava pensando em ir ali na autorizada da Apple levar meu Apple Watch pra trocar bateria. Tá zoada? Porque tá acho que em 70% de saúde já. Acho que já tem o quê? O meu série 7, tem o quê? 3 anos já? Uhum. Nem lembro mais. E tem o evento semana que vem, né? A primeira coisa que eu pensei foi, vão subir o preço desse negócio de novo. Ah, pode crer, né? Porque antigamente, tá em 75% a saúde. Antigamente era R$650, eu fiquei enrolando, foi pra 900. Eu falei, quer saber? Vou mandar em conta 900, porque semana que vem vai ser mais de R$1.000. Subiu em 14 de setembro de 23. Setembro 23, vamos ver quando é que tava o dólar. Tava 4,87. Com certeza vai subir. Tem um excelente ponto. Corre. Vou levar hoje já pra não ter erro. Nossa. Cara, sabe que às vezes eu conto alguma história assim, eu falo, foi, sei lá, 2000 não sei quanto. Aí eu vou ver quanto tava o dólar, era, sei lá, 2,80. A gente pensando, nossa, como tá caro, né? Agora, 4,70, eu penso, não é possível que tava barato assim. Muda rápido. Pois é, né? Sempre dá pra piorar.